Vocês estavam com saudade dos vídeos de Resident Evil? Pois eu não. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo, dessa vez pra falar sobre Resident Evil 6. Eu não quero falar sobre Resident Evil 6, gente. Assim, quem acompanhou essa linha de vídeos de review que eu tenho feito desde o começo do ano relacionado à franquia Resident Evil, uma franquia assim que eu me internei nela completamente no decorrer desse ano inteiro, praticamente todos os jogos principais eu já tenho praticamente considerado como zerados na franquia, mas sabe que a partir do 5 ali, eu comecei a ter uma certa crise de desgosto. Eu simplesmente adorei os primeiros jogos que teve, né, principalmente vindo dessa linha dos remakes, com exceção do Resident Evil 3. O Resident Evil 3 é uma porcaria completa mesmo, mas o resto eu realmente gostei muito. E aí a gente teve alguns pequenos tropeços ali, jogos que são sim bons, que tem muitas qualidades, mas que eu acho que já tinham me enjoado um pouco, que se estendem mais do que eu acho que deveria e que já apresentam mais problemas do que eu tava vendo anteriormente, que no caso era Code Verônica, Resident Evil 0. E aí a gente vem no Resident Evil 5, que assim é uma decadência. Por mais que sim, ele tem pontos que são ok, né, como por exemplo, ele é um bom jogo de ação, ele tem um bom co-op, ele apresenta coisas interessantes e tudo mais, mas eu no geral não gostei do jogo. E eu já não tava tão animado, eu já não tava tão empolgado, e aí o que me vem logo em seguida é o considerado o pior jogo da franquia inteira, com exceção de spin-offs, porque aí sim a gente tem alguns spin-offs que conseguem ficar abaixo desse, mas dentro da série principal e até dentro de alguns spin-offs que a fandom prefere considerar, que até chegam a considerar como algo até próximo do canone, do principal mesmo, esse é sim um dos piores Resident Evils, se não for o pior Resident Evil, cara. Jogar Resident Evil 6, cara, me faz até olhar pra trás ali e falar, porra, eu acho que eu peguei pesado demais com a porra do remake do 3, viu? Puta que pariu. Porque puta que pariu, que joguinho desgraçado. Eu acho que a primeira coisa que já pega e mostra que, assim, eu concordo plenamente com tudo que reclamam desse jogo e assino embaixo na listinha gigantesca de que esse é o pior Resident Evil, quando desse vídeo pro anterior a gente tem um intervalo de 3 meses. E isso ainda piora, considerando que eu comecei a jogar Resident Evil 6 dias depois de ter zerado o Resident Evil 5. Se eu não me engano, saiu a review do Resident Evil 5, eu já estava jogando o 6 e demorou tudo isso pra eu pegar e zerar essa desgraça desse jogo. E o desgosto era tanto, a vontade de voltar pra esse jogo era tanta, que eu consegui ainda zerar nesse meio tempo Revelations 1, Revelations 2, platinar o remake do Resident Evil 2 e ainda tô no caminho pra tentar platinar o remake do 4. Isso é Resident Evil 6. Esse é o desgosto que o jogo me fez sentir. Eu fiz tudo isso envolvendo a série Resident Evil nesse meio tempo, menos jogar o que eu devia jogar. E antes que perguntem, por que não teve review do Revelations? Porque eu não me interessei em fazer uma review do Revelations, ponto. E assim, eu acho que a coisa que mais me ofende quando eu penso em Resident Evil 6 é pensar que a Capcom realmente acreditou que esse seria o Resident Evil mais grandioso de toda a série. Ela realmente acreditou, ela realmente considerou que esse seria assim o Resident Evil definitivo. O Resident Evil que ia definir absolutamente tudo dali pra frente. E a única coisa que ele conseguiu pegar e definir foi quase mandar a série de arrasta pra cima. Foi quase mandar ela direto pro caixão. Isso que o Resident Evil 6 quase conseguiu. E assim, eu não sei nem por onde começar a reclamar de Resident Evil 6, se é pela parte de gameplay, se é pela parte de história. Eu não sei, porque é tudo horrível. Foi uma coisa aqui, uma coisa ali, que eu acho que pelo menos deu uma pequena corrigida em algumas coisas que eu achava catastróficas no Resident Evil 5, mas tipo, nada que consegue pegar e salvar essa desgraça desse jogo, que continua caminhando o problema que o Resident Evil 4 meio que criou, que se intensificou com o 5, e que no 6 foi pra casa do caralho, que é a perca de identidade da série Resident Evil. A partir do 4 realmente o Resident Evil começou a se desvirtuar, saindo um pouquinho daquela questão de terror e de survival horror, indo mais pra uma vibe de ação, e no Resident Evil 5 perdeu totalmente identidade. Começou a abordar mais essa questão de uma ameaça biológica, né, terrorismo biológico e tudo mais, armas biológicas sendo vendidas para exércitos e os caralhos, que é sim uma abordagem que a gente tem assim desde o primeiro jogo, né, algo que tá ali dentro da franquia desde sempre e que foi intensificado muito com o
Resident Evil 5. E aqui eles continuam isso com tudo. Isso é algo que eu tinha reclamado dentro do Resident Evil 5, porque apesar de sim ser algo que já estava estabelecido na franquia desde sempre, a mudança de abordagem voltando o jogo realmente definitivo para a parte da ação, tirando completamente essa atmosfera de survival horror, essa atmosfera de terror, tira muito da identidade da própria série. Ele podia ser até um jogo legal, mas eu não conseguia me sentir jogando um Resident Evil. E aqui eles tomam a pior decisão possível, que é abraçar esse lado de ação visto já no Resident Evil 5, enquanto tentam trazer de volta elementos e características presentes nos Resident Evil clássicos. Eles realmente tentam fazer um jogo de ação que traz elementos do terror e que as duas coisas não conseguem se misturar. Vira realmente essa questão meio água e óleo, sabe? E aí eu acredito que algumas pessoas podem falar, não, mas essa estrutura de ação misturado com um pouquinho com terror funciona. É só ver, por exemplo, o Resident Evil 4 Remake, que ainda manteve essa vibe de jogo de ação do Resident Evil 4 original, mas trouxe mais essa questão de atmosfera assustadora, amedrontadora e tudo mais. De fato, mas mesmo com isso eu acho que o Resident Evil 4 Remake ele ainda consegue fazer você se sentir vulnerável. Isso é uma coisa que o Resident Evil 5 e o Resident Evil 6 não consegue fazer nem nas suas piores partes. E na real, eu acredito que mesmo o Resident Evil 6 tentando fazer algo um pouquinho terror ali no meio, eu me sentia mais vulnerável, eu me sentia mais em risco com o Resident Evil 5. Porque o Resident Evil 6 é um jogo meme. E eu acho que a primeira coisa que começa esse grande meme que é o Resident Evil 6 é a sua própria gameplay. Porque ele é um jogo fácil, com um level design estupidamente cagado. 90% dos momentos que você morre é porque o jogo não sabe te guiar e não sabe construir um mapa direito. Só que por sua vez tudo fica extremamente artificial e direto. Eu acho que a coisa que mais mostra como o level design desse jogo é literal porco é quando você tem a porra de um botão que muda toda a sua perspectiva, te aponta diretamente para onde você tem que ir e coloca uma seta gigantesca no meio da tua tela indicando a direção. Eu acho que isso é o ponto que mais mostra como a Capcom pega e reconhece que o level design desse jogo é cagado. Só falta essa seta brilhar na cor do arco-íris te apontando, é aqui, o seu idiota. Porque é algo extremamente expositivo, extremamente banal e que tira um pouquinho da sua liberdade. Grande parte do jogo, ainda mais quando eu já estava completamente de saco cheio, vulgo depois de uma campanha, eu só apertava aquele botão e ia direto pra onde o jogo me mandava ir e eu nem explorava. Ah, tem medalha azul que eu tenho que explorar porque é um coletável do jogo, foda-se. Ah, eu preciso de ponto pra dar upgrade em algumas coisas de equipamento que vai melhorar dano, que vai melhorar defesa. Chegou a determinado momento, eu nem me importava com os equipamentos que estavam no meu personagem. Ah, mas eu preciso de munição, que não sei o que. A Capcom trivializou completamente o combate desse jogo. Porque essa exploração não é mais um risco, porque ele te aponta diretamente para onde você tem que ir a cada 10 segundos, tirando aquele risco de você ficar perdido, de você se meter em alguma área de risco, de você meter em qualquer coisa. O combate também foi pra casa do caralho. Primeiro que o combate desse jogo é muito esquisito, e eu acho que a primeira coisa que traz isso à tona é o fato que todo inimigo parece uma esponja de dano. E quando eu falo uma esponja de dano, não é aquele termo que eu costumo usar muito no playthrough, tipo, os inimigos absorvem dano pra cacete. É que os seus golpes não parecem dar efeito nos inimigos. Em praticamente todos os Resident Evil, se eu apontava uma arma pra um zumbi e dava um tiro nele, eu sentia o impacto daquele tiro. Eu sentia tanto o meu personagem recuando, quanto o zumbi indo um pouquinho pra trás, ficando meio stunado, e às vezes isso me dando uma certa oportunidade pra causar mais dano, pra dar um golpe físico, pra talvez dar até um hit kill. Eu sentia que os meus golpes tinham efeito. Aqui, eu dou um tiro num zumbi, parece que eu tô dando um tiro numa parede, ela nem se mexe. Isso torna um problema quando você realmente vai gastando bala como se não fosse nada, você não percebe nem quanta bala você tá gastando e nem tem uma noção direta se aquilo tá sendo efetivo ou não. Até, por exemplo, aquela questão clássica que ficou no Resident Evil 4 e no Resident Evil 5 do stun, que você atira na perna ou na cabeça do inimigo, ele fica meio tonto pra você dar um golpe mais forte, até isso se perdeu. E isso vale pra praticamente todo o arsenal dos personagens, vale pra pistolinha, vale pra 12, vale pra metralhadora, até sniper. O sniper, você dá um tiro ali que pode estourar o bicho no meio e você não sente direito.
curiosamente, a única arma no jogo inteiro que eu senti que tem um impacto legal e que eu realmente sinto um pouco quando eu acerto um tiro daquilo é a besta na campanha da Ada, que é a última que você vai jogar provavelmente. Só que como se não bastasse isso dos tiros não ter um impacto tão grande, não ser tão gratificante assim, você sair no tiro com o pessoal, você lidar com hordas e hordas e hordas de inimigos, ainda tem um pequeno fato que trivializa demais a porra do jogo. Porque assim, enquanto o Resident Evil 4 e o Resident Evil 5 a gente tinha a questão da faca, que ia auxiliar um pouco o seu combate para você não ser refém apenas de questão de munição, aqui o pessoal aprendeu karatê. Todo mundo aqui sabe sair na bicuda com zumbis. E adivinha? O chute é a melhor arma do jogo. Por mais que sim, ainda parece que você tá chutando a porra numa parede, você não tem uma resposta tão boa desse dano que você tá causando, o chute causa bastante dano, stuna os inimigos com uma facilidade até um pouco maior do que as armas. Você, normalmente, quando você tá combando o inimigo, você normalmente vai dar um golpe de hit kill e, tipo, acaba sendo o mais vantajoso. Por mais que o chute tenha a questão prejudicial do fôlego, o seu personagem realmente tem um fôlego que limita o quanto ele pode atacar fisicamente, mas assim, é uma coisa fácil de você pegar e contornar, porque você pode muito bem pegar, combar um inimigo que tá próximo de você, no meio desse combo, antes de finalizar o seu fôlego, provavelmente ele já vai estar morto, e aí enquanto você espera recuperar o fôlego, você usa as suas armas ali pra ir se aproximando dos inimigos, até porque tiraram aquela questão que tinha no Resident Evil 4 e no Resident Evil 5 da mira fixa, ou seja, agora você pode se locomover enquanto você atira. Pelo menos algo de bom Resident Evil 6 teve que ter trazido, né? Apesar que eu acho que isso aqui veio antes do Revelations. Ou seja, um ponto que poderia ter sido do Resident Evil 6, na real vai pro joguinho de portátil. E assim, não é também como se munição fosse um problema. 90% dos inimigos que você derrotar vão dropar munição. Na real, os bichos dropam mais munição do que questão de vida mesmo. E todos os personagens têm um arsenal assim, filho da puta, ao seu dispor. Cada personagem vai terminar com pelo menos umas 5, 6 armas no decorrer da campanha inteira. E você praticamente não tem limite de inventário. Por mais que sim, na última campanha eu descobri que você tem um pequeno limite ali, principalmente envolvendo questão de munição e de item de cura e tudo mais. Mas cara, é extremamente difícil você descobrir qual é o limite de tanta coisa que o teu inventário comporta. Mesmo nos piores momentos, munição não vai parecer um problema, recurso não vai parecer um problema, nem mesmo a pior coisa em Resident Evil, que é a questão de cura. Porque assim, enquanto praticamente todos os Resident Evils ficava salvo quanto de HP você tinha por checkpoint ou por save, inclusive para trazer um certo desafio extra ali no jogo, como por exemplo o troféuzinho zere o jogo sem curar, ou zere o jogo curando uma ou estourando 3 vezes, isso era parte do desafio de Resident Evil, você ter que gerenciar essas curas, porque opa, o teu personagem não cura no game over, você não volta com a vida cheia, aqui você volta. Então isso às vezes trivializa mais ainda. Pô, passei de uma etapa, cheguei no checkpoint, tô com uma vida no 1. Às vezes vale muito mais a pena você pegar, se matar naquela sessão do que você usar suas curas. Vale muito mais a pena você pegar e deixar essas curas ali pra quando você estiver numa sessão de combate realmente complicada, onde você foi do 100 ao 0 em questão de segundos e opa, agora essas curas podem ser úteis. Isso é, se você conseguir se locomover pela desgraça do inventário desse jogo. Porque assim, a HUD de inventário de Resident Evil 6 é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Tanto para você selecionar qual arma você tá equipado, quanto para você selecionar qual subarma você tá equipado, quanto para você usar itens. Porque cada coisa fica numa seção meio que diferente. De pad pro lado, você seleciona qual arma você vai equipar. E assim, um pequeno detalhe, enquanto nos outros Resident Evil faca e arma branca tinha um botão à parte, aqui se você quiser usar arma branca com uma faca, você tem que colocar ela no lugar de uma pistola, que nem era os Resident Evil clássicos. Algo que, convenhamos, não funciona. E assim, é conturbado porque algumas coisas meio que se manteram depois, algumas coisas até voltaram no 4 Remake, mas é meio complicado, é meio conturbado pegar e falar sobre isso. Por exemplo, arma branca, cada personagem vai ter a sua arma branca, uma faca, um bastão de choque, vai ter alguma coisa ali para utilizar como arma branca, mas isso fica no inventário de armas. Então, opa, se eu quero utilizar a faca com o personagem tal para poupar munição, eu tenho que colocar no lugar da pistola, sendo que eu acho que isso poderia ser muito bem substituído ou colocado no lugar da questão do Kung Fu de cada personagem.
Ao invés de dar chute, continua utilizando a porra da faca que nem sempre usou, ou você descarta completamente a desgraça da faquinha pra focar apenas em dar voadora no zumbi. A arma secundária também fica uma questão meio esquisita, que por mais que ela tenha um menu próprio pra você selecionar qual arma secundária você vai utilizar, a arma secundária fica no lugar das armas de fogo também. Então, opa, selecionei pra usar uma granada. Quando eu mirar, eu vou mirar com a granada e não com a arma de fogo, diferente, por exemplo, o Resident Evil 2, que você tinha um botão próprio para arma secundária, por mais que sim, isso é algo que não tem no 4 original, não tem no 5 original, nem no 4 Remake você tem, né, a arma secundária fica meio que no lugar da arma de fogo por conta de um reajuste de botão, mas eu acho que era muito por conta daquela questão, opa, você tem um botão da faca, e aqui você tá tudo esse negócio conturbado. Layout também não ajuda muito, e eu acho que a questão de cura é onde mais fica realmente problemático, porque agora você tem um botão para curar, só que não é tão simples quanto parece, porque para você poder curar assim imediatamente, você tem que pegar as tuas ervas no inventário, você tem que pegar os seus itens de cura no inventário e guardar eles no bolso do personagem para aquele botão de cura funcionar. Ou seja, se eu tenho uma erva no inventário, eu não posso usar ela automaticamente, eu tenho que guardar ela com o personagem para aí poder utilizar. Isso fica meio anti-intuitivo em alguns momentos, ainda mais visto que, assim como o Resident Evil 5, que foi o primeiro a trazer essa questão de co-op, abrir o inventário não pausa o jogo. Então você tem que pegar e ficar fugindo dos inimigos enquanto você gerencia o inventário para mesclar as suas ervas, para guardar as suas ervas para aí depois pegar e curar. Eu acho isso um tanto caótico, eu acho isso um tanto problemático. E eu acho assim, eu preferia muito mais que ao invés de ter esse maldito botão de curar, pudesse muito bem ser um botão de subir arma para ficar tudo um pouco mais organizado, e enquanto a cura você utiliza direto num menu específico para curar. Mesmo que você mantivesse esse sistema de opa, o jogo não pausa necessariamente, você tem que fugir enquanto gerencia a sua cura. Eu acho que ainda funcionaria melhor do que esse paranauê todo de você pegar, clicar para guardar, para ir sair do menu e usar. Eu acho que esse sistema simplesmente não funciona. E no meio disso tudo, ao invés de ser apenas as ervas ali, você também joga os sprays nesse exato mesmo menu. Funcionaria infinitamente melhor. E aproveitando que a gente falou um pouquinho sobre essa questão do co-op e tudo mais, né? Dessa vez eu joguei realmente o jogo em co-op, e em co-op eu arrisco dizer que ele até consegue ficar mais divertido em algumas etapas, apesar que teve uma campanha em específico que o co-op simplesmente não funcionou, que é a campanha da Ada, mas é por um simples motivo. Não era pra ter co-op nessa campanha. Aí o resultado, eles literal colocaram um monte de polígono emaranhado só pra justificar essa existência do co-op, e dessa vez de uma forma até mais escancarada do que já era os outros personagens que a gente tem, ou a Shiva já no Resident Evil 5, porque é um personagem que ele não tem participação na história, ele não aparece em cutscene, ele simplesmente brota em algumas situações e ele não tem interação com o cenário. Então, por exemplo, é um personagem que se você tiver com outro jogador, o segundo player não vai poder fazer puzzle, porque ele não pode interagir com o mapa, ele não pode abrir porta. Esse é o nível do personagem. Fora que a Ada também tem o sistema ali do gancho, que nem ela tinha no Separate Ways, que algumas etapas ela vai avançar utilizando esse gancho. Só ela tem um gancho, então tem que pegar, chegar em ponto X no mapa ali com a Ada, ela vai usar o gancho e o personagem vai teleportar para onde a personagem tiver. E isso fica ainda mais ridículo, visto que a proposta da campanha da Ada é ser algo meio stealth. Jogando co-op eu caguei pro stealth dessa parte. Eu joguei isso com o Neco. O Neco ele ficou segurando os inimigos enquanto eu disparava que nem o Zen Bolt para avançar no mapa. Chegava em determinado momento, o Neco simplesmente teleportava do meu lado por culpa desse gancho. Nem as portinhas que você precisa dos dois personagens para passar tem na campanha da Ada, porque é uma campanha que não era para ter co-op. Mas tirando esse pequeno fator da campanha da Ada, o co-op aqui ele funciona muito bem, e se você não tiver em co-op, a questão de ser dois bonecos não incomoda, porque tiraram a maldita barra de life do personagem secundário, e o personagem secundário não tem mais um inventário próprio. Isso se torna realmente a porra de uma bênção,
visto que você não vai ter que se preocupar com a porra do teu aliado desperdiçando cura, desperdiçando bala, você tendo que passar recurso a cada 10 segundos pra porra de uma CPU imbecil, ou se preocupar com o bicho estirado morto no meio do mapa. Fora que até quando você cai no meio do combate ali e tudo mais, o aliado ainda vem pra poder te salvar como se fosse realmente um player. Só que sem todas as desvantagens que um player poderia ter, como inventário próprio, como HP próprio. Então acaba que funciona meio melhor essa questão. Mas eu acho que isso e o fato de poder andar mirando são as únicas coisas boas que vem pra Resident Evil 6. Isso que eu ainda nem entrei na questão da história, mas na questão da história não tem porra nenhuma pra salvar. Absolutamente nada. E assim, eu acho que, sendo bem honesto, a trama de Resident Evil 6 é o ponto mais baixo. E não é só por ser uma história ruim. E assim, muito ruim. E muito dispensável também, ainda mais visto o que veio a ter depois da franquia. Por mais que a gente percebe em Resident Evil 6 que a ideia da Capcom era seguir por outro rumo, era seguir por outro caminho que deu completamente errado e tiveram que mudar todos os planos da empresa, mas acabou que o Resident Evil 6 se tornou realmente um jogo dispensável. Parece que a Capcom quer fingir que esse jogo não existe porque nada envolvendo ele foi mencionado até então. Só que, vamos lá, não é só a história ser ruim, ela é confusa. Ela é confusa pra caralho, velho. Parece que a cada campanha que eu jogava do jogo, menos eu entendia, porque todas as informações estão extremamente fragmentadas em absolutamente tudo. Isso no que ele ainda dá informação, porque tem esse pequeno porém. Eu acho que a primeira coisa que pega e complica o negócio é, você tem 3 campanhas diferentes de 3 personagens diferentes, ou melhor, 3 duplas diferentes. Leon e Helena, Chris e Pierce e Jake e Sherry. Só que antes disso você tem ali um prólogo, um prelúdio que já mostra mais ou menos o que você vai ter que encarar, que é assim um filme hollywoodiano de fim do mundo. Uma cidade em chamas, tudo explodindo, avião caindo, não sei o que, você ali no meio tendo que lidar com tudo isso sendo o Jedi. Algo que, sendo bem honesto, já entrega que o jogo vai ser pura ação, independente do que o jogo queira falar que cada campanha vai ser. Porque ainda tem isso, né? A campanha do Leon é pra ser mais focada no terror, a campanha do Chris é pra ser mais focada na ação, e a campanha do Jake é pra ter aquela atmosfera de perseguidor que nem tinha o Nemesis ou o Mr. X. E acaba que todas as 3 acabam indo pro rumo da ação. Só que uma coisa que esse prelúdio tem em comum com todas as 3 campanhas é que, independente do como você vai começar, você vai estar perdido. Você não vai ter o contexto de absolutamente nada do que tá acontecendo assim que você começar a campanha, e nas primeiras horas da campanha você ainda não vai ter o contexto de porra nenhuma. E isso é um problema, por mais que muita gente pode pegar e falar, ah, mas nos primeiros Resident Evil também era assim. No primeiro Resident Evil você cai na floresta, tem uns cachorros zumbi, tem morto levantando e você não sabe o que tá rolando. No Resident Evil 2 você chega em Raccoon City e a cidade já tá pegando fogo, cheia de morto-vivo pra todo quanto é lado, e você não sabe o porquê de tudo aquilo. De fato, só que isso eu acho que faz um pouquinho parte, porque você tem um mistério ali pairando o jogo. Você tem aquela curiosidade, caralho, o que aconteceu nesse lugar? E o jogo instiga essa curiosidade, principalmente pela mecânica dos files, uma mecânica que, assim, tanto no Resident Evil 1, quanto no 2, quanto no 3, quanto no 4 Remake, eu elogiei pra um cacete. A forma como a história de Resident Evil é contada dessa forma mais indireta, por registro, por arquivos e por coisas que vão trazer elementos passados ali do que você está presenciando ali, eu acho muito legal, eu acho muito bacana, e eu acho que contribui com a questão de atmosfera de Resident Evil. Resident Evil 6 tenta fazer algo próximo dos clássicos, te jogando numa situação que você tá totalmente perdido, que você não sabe o que tá acontecendo, mas ele não tem elemento nenhum pra te dar contexto do que tá rolando. Assim, se Resident Evil 6 tem file espalhado no meio do jogo, eu simplesmente passei muito reto por eles, porque eu não vi nenhum em 4 campanhas. Todas as informações que você vai tirar do que tá acontecendo na história você vai ter ou nas cutscenes ou em diálogos que vão acontecer durante a própria gameplay envolvendo os 2 personagens. Mas se quer um ponto que ainda vai problematizar mais ainda a sua experiência, tudo isso tá fragmentado entre as 4 campanhas. Por mais que de início eu prefiro considerar apenas 3, visto que a da Ada era originalmente pra você liberar só depois de ter zerado tudo, mas você só vai saber num panorama geral tudo que tá rolando quando você zerar as 4 campanhas. Mas nisso ainda tem outro problema.
o quebra-cabeça desgraçado que você tem que montar e que ainda algumas coisas não vão bater ou vai ter conflito de continuidade. Por exemplo, o prelúdio, né? A primeira etapa do jogo que você vai jogar, que é com o Leon e a Helena. Isso é uma parte da campanha do Leon. Aquela sequência existe na campanha do Leon, então lá pra reta final. Só que quando você passa por aquela sequência, ela tá total diferente. Quase como se fosse uma outra realidade, como se fosse outra linha do tempo. Cenas, cutscenes, dramas, algumas coisas que são apresentadas ali, você simplesmente não tem. E como você nunca tem um panorama geral do que tá acontecendo, do que tá pegando em cada etapa no jogo, apenas pela visão de um personagem, quando você vai para outro personagem e você tem algum ponto onde as histórias se conectam, então, por exemplo, o primeiro que eu encarei foi um ponto onde o Jake encontra a equipe do Chris. Quando eu fui pra campanha do Chris, eu não tava muito com aquela vibe, vamos ver o que o Chris tava fazendo nessa etapa, eu tava naquela questão, o que tá acontecendo? Porque eu simplesmente tava numa zona de teste ali, envolvendo o vírus ali, eu tava pra ser uma cobaia e tudo mais, e quando eu encarei, eu tava numa zona de guerra. Simplesmente porque sim. Só que quando eu fui pra campanha do Chris, eu ainda não tive muito bem essa resposta do que tava acontecendo. E como se não bastasse essa questão de tudo ficar confuso, você tem que montar esse quebra-cabeça desgraçado, algumas informações não batem, outras realmente não tem respostas e tudo mais, ainda tem toda essa questão de repetição e de algumas coisas que eram pra ser impactantes ficarem batidas. Como por exemplo, a primeira campanha que você provavelmente vai jogar, porque é a primeira que tá na lista, é a que meio que vai conectar com o prólogo que você jogou logo de cara, é a campanha do Leon. E assim, a campanha do Leon é a mais extensa, é a que mais traz algumas coisas realmente pra lore, por mais que o Leon passa mais tempo perdido do que o próprio jogador, demora bastante pro Leon ficar situado do que tá acontecendo naquele negócio, mas você vai ter um monte de sequência, você vai ter um monte de etapa onde o Leon vai esbarrar com os outros personagens jogáveis. E ainda vai trazer algumas coisas, vai trazer alguns elementos da trama que você vê claramente que eram pra ser plot twist desses outros personagens. E aí, quando você vai para as outras campanhas, primeiro você já tem uma coisa que já conturba pra caramba, porque são os pontos onde as histórias vão se passar, porque todas elas vão terminar no mesmo momento. Todas elas parece que acontecem simultaneamente na reta final. Só que a campanha do Jake começa 6 meses antes da do Leon e a campanha do Chris começa uma semana depois da do Leon. Se eu não me engano, são essas as datas mais ou menos. Aí você pensa, tá, vou jogar do Jake, vou jogar do Leon, vou jogar do Chris. Não, porque a do Chris volta pro momento ali onde tá acontecendo o começo da campanha do Jake, e a campanha do Jake dá um time skip pra onde tá acontecendo a do Leon. Então realmente vira esse caso de quebra-cabeça pra você fazer, e se você teve aqueles momentos na campanha do Leon onde você esbarrava com o Jake, você esbarrava com o Chris, na campanha de cada um deles você vai ter que jogar esses momentos de novo, e sem mudança nenhuma. E quando eu falo nenhuma, é que nem elementos próprios pra trama aqueles momentos trazem. Utilizam as mesmas cenas, utilizam a mesma boss fight, utilizam os mesmos cenários, sem mudar absolutamente nada. Nem estratégia do chefe do momento muda. Você vai ter que realizar as mesmas ações que você já realizou em outra campanha. O que torna tanto a gameplay quanto a história cada vez mais chatas, entediantes, maçantes e insuportáveis. E o foda é que isso poderia ser muito bem contornado com um sistema talvez de capítulos ao invés de campanhas. Vamos supor, ao invés do jogo pegar, me tacar no menu ali, você quer jogar qual campanha primeiro? Leon, Chris, Jake ou Ada, né? Vamos considerar a Ada de início, apesar que eu acho que dá pra encaixar ela bem nesse negócio. Você começa ali. Cada campanha você vai começar totalmente perdido. Você vai começar sem muita informação, sem muita coisa e tudo mais. E quando você chega nesses momentos que colide a interação de um personagem com o outro e que as campanhas de cada um se encontram, você tem um bloqueio. Você só vai poder pegar e passar desse momento, você só vai poder jogar esse momento quando você já tiver visto tudo que relaciona com esse momento. Então, por exemplo, capítulo 2 do Leon, você já tem uma interação dele com a Ada. Para você fazer essa parte que a Ada está participando junto com o Leon, você tem que chegar no momento onde na campanha da Ada isso acontece. Mas eu falei, não vamos considerar a da Ada. A da Ada, logo no começo dela, traz elementos que estão presentes dentro da campanha do Jake. Então, para liberar o primeiro capítulo da Ada, teria que jogar até certo ponto
ponto do Jake. Mas aí pra jogar até esse ponto onde vai liberar a Ada, você tem um encontro com o Chris. Aí você precisa jogar até certo ponto com o Chris. E você vai meio que interligando. E ao invés de ficar pegando e repetindo todos esses capítulos, você coloca um capítulo crossover, assim, que vai conectar todos os personagens, mesmo que seja um capítulo extremamente curto, um capítulo que seja uma boss fight, onde você pode selecionar qualquer personagem dos dois grupos que estão participando. Opa, eu tenho uma luta contra o Nemesis desse jogo, que agora eu não lembro de novo o nome, que fica perseguindo o Jake por todo momento. Eu tenho uma luta dele onde eu faço com o Jake, com a Sherry, com o Leon e com a Elena. Opa, esse é um capítulo crossover, eu posso selecionar, por exemplo, o Player 1 para jogar com o Leon, o Player 2 para jogar com a Sherry. E cada um vai estar ali numa etapa da fase, cada um vai estar fazendo uma coisa relacionado à campanha ali na qual você está jogando, relacionado às próprias funções que cada personagem pode ter, por mais que todo mundo vai jogar praticamente igual, mas tem algumas coisas que podem ser executadas um pouco diferentes. Cara, se fizessem isso, cara, pra mim já seria muito mais agradável do que pegar e ficar jogando os mesmos exatos momentos toda vez numa campanha que é toda emaranhada e toda confusa. E eu não acho que fazendo desse modo poderia ficar mais confuso, porque ele te obrigaria, pra passar desse ponto, você precisa ter as peças dessa campanha e dessa campanha. Você já vai estar situado de praticamente tudo que vai estar acontecendo naquele momento. Esse negócio de campanhas diferentes acontecendo em momentos específicos ali funciona muito bem quando é um complemento. Por exemplo, Separate Ways. Separate Ways eu acho que funciona muito bem porque você tem a campanha do Leon que é redondinha, tem a campanha do Leon que praticamente não deixa muita ponta solta ali, e isso no máximo te deixa aquelas incógnitas do o que a Ada estava fazendo em momento X e momento Y para ela estar aqui. Não é algo que está faltando na história, é uma pequena curiosidade que atiça o seu cérebro para você ver esse complemento. Aqui não, aqui é uma peça fundamental. Isso eu acho problemático, isso eu acho complicado. Cara, por exemplo, a campanha da Ada, agora eu vou ter que entrar um pouquinho nessa questão de spoiler, né, e tudo mais. Cara, os plot twists que tem envolvendo o Simmons, que era o fato dele ser apaixonado pela Ada, ao ponto de tentar criar um clone da própria, eu acho simplesmente patético. Ainda mais porque naquele ponto você já sabia que eram duas personagens completamente diferentes. Cara, você já teve que jogar 3 campanhas onde você viu a Ada fazendo coisas completamente distantes entre uma campanha e outra. Então você já sabia que eram 2 personagens, você não tem um plot twist, assim, ser 2 personagens diferentes, e o desenvolvimento da segunda Ada, do clone da Ada, é catastrófico. Simplesmente não funciona. Tem um backstory legal? Tem, mas não pega. E acaba que esses são os maiores plot twists que tem envolvendo o jogo, que são os 2 grandes vilões dele. A campanha do Jake, você passa mais tempo dele sendo um rato de laboratório onde todo mundo tá querendo o cara por ele ter anticorpo ao vírus. A campanha do Chris, por mais que eu considero ela uma das melhorzinhas ali, é um filme de ação de guerra genérico norte-americano. E a campanha do Leon passa mais tempo perdido do que qualquer coisa. Cara, a primeira metade da campanha do Leon parece que a Helena é a protagonista. Porque é a Helena que sabe das coisas, a Helena que tem um pequeno desenvolvimento, a Helena que tem dramas. Por mais que eu não acho que eles são bem aproveitados no decorrer da campanha, né? Eu acho que eles poderiam ser mais explorados, como por exemplo a relação dela com a irmã. Mas, foi uma personagem interessante. Assim como o Jake. Eu não acho o Jake um personagem ruim, não. Não acho o Jake um personagem problemático. Por mais que ele não comece lá tão cativante, mas eu gosto da forma como ele é desenvolvido. Assim como eu gosto do fato de ser os filhos dos 2 que treinaram juntos ali, agora trabalhando juntos também, né? Que é o filho do Wesker com a filha do Barkin, né? Detalhe, também adoro muito o fato de terem trazido a Sherry de volta do Resident Evil 2, né? Você não via a personagem de fato desde o incidente de Raccoon City, quando ela era uma criança. Agora ela é uma agente ali tentando seguir os passos tanto da Claire quanto do Leon. Inclusive eu gosto muito do momento onde ela encontra com o Chris, né, que o Chris fala que a Claire falava muito sobre a Sherry. Gosto do momento onde ela reencontra o Leon. E a campanha do Chris, como eu disse, apesar dela ser um filme de guerra genérico e tudo mais, eu acho que é a que eu mais gosto pelo desenvolvimento dramático dele, principalmente envolvendo a relação dele com o Pierce. O Pierce é um personagem exclusivo do Resident Evil 6, de fato exclusivo, porque ele morre no final, mas que eu acho que é um dos que mais funciona. Ele tem desenvolvimento, ele é meio que uma âncora moral, é quem segura um pouco da sanidade do Chris quando ele tá completamente insano, quando tudo que ele quer saber é vingança, quando o Chris tá no fundo do poço. Quem traz essa moralidade dele é o Pierce, e o Pierce pra mim tem um dos melhores desfechos. O desfecho da campanha do Chris eu acho simplesmente lindo. Por mais que ele não conclua porra nenhuma da trama que você tá vendo, por mais que ele não conclua nada daquela história, daquele outbreak que teve
tanto nos Estados Unidos quanto na China. Eu não concluí porra nenhuma, mas eu acho muito bonito o sacrifício do Pierce. Pra mim só não funcionou mais esse momento, a morte do Pierce, o capítulo final, porque eu já tava exausto com o jogo. Eu já não aguentava mais jogar Resident Evil 6. Senão esse teria sido o momento ápice do jogo inteiro pra mim. Só que é foda, né? Você tem um momento tão legal assim, que é o sacrifício do Pierce, que é realmente um ponto muito bom da trama de Resident Evil, ao mesmo tempo que, por exemplo, no final do Leon, você tá enfrentando um bicho que parece o Seven Force do Gunstar Heroes. Eu não sei nem descrever o que é aquele chefe. E no Jake você tá saindo na porrada com o Nemesis. Literalmente, ele derrota o bicho ali no soco. Ali eu não tanco, velho. Ali eu não tenho como não, desculpa. Então eu acabei por tudo isso meio que Resident Evil é sim o pior jogo da franquia, ponto. Não tem mais o que falar. Resident Evil 6 é tenebroso. É um jogo que, assim, se eu puder, eu prefiro nunca mais tocar nele na minha vida. Eu prefiro rejogar Resident Evil 5 do que rejogar Resident Evil 6. E olha que eu odiei o 5 também. Mas eu não me senti exausto e desgastado como eu me senti jogando Resident Evil 6. Mas enfim, é isso que eu achei sobre Resident Evil 6, né? Um jogo completamente catastrófico e que precisou mudar toda a linha que a franquia foi seguindo dali pra frente. Acabou que no mesmo ano que saiu Resident Evil 6 também saiu Resident Evil Revelations, que era um jogo que ninguém dava nada e atualmente ele é o mais querido da franquia depois do 4 e antes do 7, eu acho bom ressaltar isso. Depois do 6 a gente teve o Revelations 2, que tentou puxar mais coisa do Revelations mesmo, tentou pegar mais essa vibe do terror, da sobrevivência e tudo mais, e funcionou de uma forma até legal. Por mais que eu não fiz review dos dois Revelations, eu acho eles jogos bem bons, mas eu não acho que eles têm tanta característica assim pra pegar e fazer uma grande review envolvendo eles, até porque os dois têm histórias ali que a gente não viu muito pra onde isso vai, pra falar a verdade. São histórias isoladas, mas que tem pontas, é bizarro, mas que depois dali realmente a franquia teve que ser totalmente repaginada pro que a gente vê no Resident Evil 7 e no Resident Evil 8. Que aí realmente deixou totalmente de lado esses apocalipse filho da puta que o 6 estava tentando fazer. Voltou pra algo mais concentrado, voltou pra um mistério, voltou pra um negócio mais focado pra ambientação, pra atmosfera. E olha, eu acho que esse eu vou poder elogiar bastante quando eu fizer review. Mas enfim, é isso que eu tinha pra falar sobre Resident Evil 6. Eu espero que não demore tanto agora pra eu fazer uma review sobre Resident Evil 7 e Resident Evil 8. Será que eu consigo fechar a franquia antes de fechar o ano? Só Deus sabe. Mas enfim, é isso, gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre essa catástrofe chamada de jogo. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!